Seja bem-vinda ao Conexão Caixa, o podcast da Advocacia Mineira. Neste episódio, vamos falar sobre um tema que atravessa estatísticas, experiências e estruturas. A realidade da advocacia feminina em Minas Gerais. Hoje, as mulheres representam mais da metade da advocacia ativa no país. Em Minas, esse cenário também se confirma. A presença feminina já é maioria entre os profissionais inscritos nos quadros da OAB Minas Gerais. Ainda assim, desigualdades de gênero e barreiras no acesso a espaços de poder seguem sendo desafios constantes. Para falar sobre esse panorama, convidamos duas advogadas com atuação destacada na defesa da equidade de gênero dentro da Ordem Mineira. Doutora Dandara Palusa, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, e doutora Raquel Fernandes. É um prazer tê-las conosco. Doutora Raquel, que é vice-presidente da CMA. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso, é uma oportunidade ímpar, né? Dentro da nossa casa, participar desse programa que informa e direciona a advocacia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por terem aceitado de pronto. Já deixamos os microfones abertos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta que me deixa bastante curiosa também, como uma quase advogada e estudante, né, de direito e preta. Como é ser presidida a Comissão das Mulheres Advogadas por duas advogadas pretas? É uma pergunta emblemática, né? Acredito que Raquel tenha essa mesma sensação. Eu quero responder essa pergunta pensando em dois vieses. O primeiro viés é que representar a advocacia feminina, né, de todo o estado de Minas Gerais, para mim, Dandara, uma mulher preta, que não vem de berço, não teve padrinhos dentro da advocacia, é uma realização. Mas eu acredito que seja um espelho, acho que um recado mesmo para a nossa própria casa, de que mulheres como eu, mulheres comuns de histórias diversas, né, de espaços diversos, possam ter a oportunidade de sonhar e de ocuparem onde quer que esteja, dentro das oportunidades que receber. E o segundo viés é a questão da identificação, né? Eu me lembro com muito carinho quando nós anunciamos, né, que seríamos as presidentes da Comissão da Mulher Advogada. Salvo engano, se eu estiver enganada, eu quero que Raquel me corrija, mas Minas Gerais entrou em festa. Muitas advogadas que anteriormente estavam afastadas ou que se sentiam de alguma forma preteridas, elas se viram representadas por nós. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, que é uma responsabilidade, na verdade, né? Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade levar esse legado de ser o rosto e a condução dessa comissão, é um prazer representar mulheres que verdadeiramente possam se sentir pertencentes nesse espaço. E é bacana demais, né? Eu queria te ouvir também, Raquel, mas você dizer que muitas mulheres que estavam afastadas e de várias regiões dessa Minas Gerais, que é enorme, se posicionaram e cumprimentaram e parabenizaram essa dupla aí por estar à frente dessa grande comissão tão importante, né? Afinal, 52% da advocacia inscrita em Minas Gerais é formada por mulheres, né? Por advogadas. E você, muito Raquel? Mais do que a nossa representatividade enquanto presidente e vice-presidente. A nossa presidência é muito dividida, a gente se nomina como co-presidentes, mas de fato determina e representa um marco histórico. Significa que a OAB de fato representa uma advocacia plural, representa uma advocacia inclusiva e que entende todo o movimento cultural que transcende mesmo o que representa a sociedade lá de fora. A OAB está aqui também representando o que nós vemos nos muros que não são os jurídicos. Então, hoje, a presidência da Dandara, em colaboração comigo, ela reverbera uma questão social que é muito importante enquanto marco histórico, de duas mulheres pretas, duas mulheres de fibra, duas mulheres de garra, que realmente vem de caminhada de uma construção de empoderamento, de impulsionamento, de transformação da advocacia feminina, para que, de fato, o nosso mote hoje, que é um dos maiores e mais fortes que nós temos, é de que nós realmente avançamos e avançaremos juntas.
Muito bem. Eu gostaria de saber qual que é o papel da Comissão das Mulheres Advogadas, essa comissão tão importante, tão representativa, e com vocês aí à frente. E algumas mudanças também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas, inclusive sobre a cor, né? Mas vamos falar sobre o papel principal, assim, desse grande guarda-chuva que a gente já comentou aqui, que abarca a Comissão das Mulheres. O que é o essencial, é o objeto principal dessa comissão para esse triênio 2025-2027? Então, a Comissão das Mulheres Advogadas é, de fato, a maior comissão dentro da OAB, porque só tem 2 requisitos, né? Ser mulher e advogada. A partir daí, você já pode se sentir pertencente a essa comissão. E o nosso principal papel, né, a existência dessa comissão, ela diz respeito à valorização da mulher advogada. Nós temos que pensar que a Comissão das Mulheres Advogadas, ela tem trabalhado para que a advocacia feminina avance, para que ela tenha condições e paridades de armas para avançar dentro da advocacia como um todo, para que a gente consiga ter liberdade de trabalho, para que as nossas maternidades, né, não sejam um empecilho ou ainda um obstáculo para que nós possamos avançar em nossas carreiras, para que advogadas autônomas tenham condições de se capacitar e de manter o próprio negócio, para que a advocacia sênior possa também se sentir pertencente nesse espaço que cotidianamente tem mudado, se aprimorado com as tecnologias e muito mais. Mulheres, elas são diversas, elas são plurais. Então, a Comissão da Mulher Advogada, eu posso dizer aqui com toda certeza e com a liberdade que o nosso presidente, Dr. Gustavo Chalfu, nos concedeu, é a comissão que leva a sério a pluralidade e a diversidade de mulheres. Nós temos uma comissão que é totalmente diversificada, levando em consideração todos esses aspectos, porque nós precisamos olhar para dentro, para as demandas das mulheres advogadas, considerando que, dentro dessa pluralidade, a OAB tem o dever, por meio da sua comissão, de enxergar e trazer facilidades para essa mulher. Então, o nosso papel principal talvez se resuma em uma palavra: impulsionar a carreira de mulheres. Super especial isso aí que você falou, doutora Dandara. A Comissão da Mulher Advogada, ela tem dialogado muito também com as subseções, né? Afinal de contas, são 252 subseções aí, né? Minas Gerais é bem grande. E como que tem sido feito esse trabalho, essas demandas diversas que eu imagino que vêm dessas 250 subseções, que é diferente da capital, da região metropolitana? Como é que tem sido feito esse trabalho? A CMA, na verdade, ela não é composta apenas pela capital, por Belo Horizonte. E entendendo que Minas Gerais é um campo geográfico extremamente extenso e diverso, inclusive na composição norte, sul, leste, oeste, triângulo, vertentes, Vale do Rio Doce, nós, enquanto diretorias, entendemos também pela regionalização da CMA. Então, nós dividimos a nossa diretoria. Hoje, a CMA, a Comissão das Mulheres Advogadas, conta com uma diretoria estruturada e dividida por regiões que vão atender às diversas demandas daquele determinado setor. A diretoria do Norte, ela consegue entender todas as demandas e as vicissitudes que são direcionadas àquela região, bem como as do Sul, que são completamente diversas, até mesmo pelo conteúdo geográfico e social que ambas as regiões possuem, até mesmo como o Triângulo Mineiro, que é fortíssimo no agro. Então, a setorização das diretorias consegue não só abarcar geograficamente todas as mulheres advogadas, mas também a demanda individualizada de cada uma dessas regiões. Então, nessa gestão, nós agregamos com essa divisão das diretorias e até mesmo num incorporamento maior, porque através dessa divisão a gente consegue trazer um corpo maior de advogadas a serem componentes da CMA. É bacana porque esse trabalho ele é muito diverso, como você falou, mas também não é à toa que vocês têm essas diretorias, né? Porque senão não tem como alcançar essas advogadas em todos os cantos de Minas, né? Não, e é muito amplo, né? Raquel, até por região. Raquel bem disse aqui, a nossa diretoria de interiorização, inicialmente ela foi dividida em 6 grandes eixos, né? E dentro desses eixos, as diretoras de interiorização, elas nomearam advogadas que estão dentro do sistema OAB, a maioria delas presidentes de comissão da CMAs, né?
para que elas pudessem ali dar vazão a esses trabalhos, porque de fato Minas Gerais é um mundo, né, muito grande. Mas nós temos conseguido, o trabalho é um trabalho longo, esse mapeamento ele já foi feito, né, mas a gente ainda está naquela construção de trazer para dentro todas as subseções, mas o trabalho já começou a se espalhar e vocês vão perceber que através desse trabalho uma onda laranja vai começar a se espalhar por Minas Gerais, porque nós vamos alcançar todos os espaços, essa é a nossa meta. E por falar em onda laranja, eu percebi também nas redes sociais uma mudança na cor aí, né? O que motivou essa mudança na cor? Então, como a maioria de vocês já sabem, eu e Raquel compusemos na gestão passada a diretoria da CMA, ladeamos aí a doutora Natália Damasceno, que foi a pessoa que nos liderou, né, essa advogada que verdadeiramente transformou a CMA. E desse legado, né, graças a Deus, houve uma sucessão. Nós, então, nos tornamos sucessoras nesse legado. Mas nós resolvemos, então, imprimir uma identidade na CMA, entendendo que nós estamos num segundo estágio, né? Na gestão passada, nós usamos o roxo que inspirou, movimentou e empoderou mulheres. Nós tivemos uma onda de reconhecimento e de participação de mulheres em todas Minas Gerais, né? Dos nossos eventos, das nossas frentes. E sabendo que agora nós estamos num segundo momento em que essas mulheres já estão empoderadas, já estão inspiradas, nós resolvemos então vestir o laranja, que é a cor que denota movimento, que é a cor que denota impulso. E a nossa ideia motriz principal para essa gestão é impulsionar a carreira de mulheres advogadas, dando esse boom mesmo, para que nós possamos ter um escritório que se consolide, né? Quem aí tende para a advocacia autônoma, quem é mulher advogada e está no regime de CLT, que ela consiga, através de toda essa experiência que nós trocamos e de coisas que virão, dos eventos que virão, das capacitações que virão, se movimentar ainda mais para conseguir progressões na carreira. É isso que representa o laranja. É movimento, é uma cor que realmente demonstra que nós estamos buscando um caminho de elevação. Eu até trouxe aqui a camisa para a gente poder conhecer. Ela vai estar disponível em breve. Toda a advocacia feminina, venda, e nós conclamamos a toda a advocacia feminina que se impulsione, que se jogue através do laranja, porque vocês agora serão laranjinhas. O laranja representa uma verdadeira transformação. Eu gosto de fazer essa brincadeira porque fica aqui o convite a toda a advocacia feminina de Minas Gerais. Venham transformar conosco. E o laranja eu também adoro, porque ele dá uma iluminada, sim, né? Você já chega laranja ali, já chega com uma energia diferente. A energia é outra. A energia é diferente. Amo essas cores assim. Achei maravilhosa. Então, ó, advocacia feminina e a masculina também pode se apropriar, mas aqui a gente está falando para as advogadas, em especial. Se apropriar não, podem usar também, né? Ajudar ali, tá ao lado, incentivando. Com certeza. Vocês falaram a respeito de várias iniciativas que já aconteceram em apenas 6 meses de gestão. Só 6 meses. Né? E muitas coisas vocês já fizeram. Então, eu gostaria que vocês resumissem várias das atividades que já aconteceram nesse primeiro semestre, que encerramos, e as próximas aí, os desafios para o segundo semestre. Então, com esse pouco tempo de gestão em que a Dandara assumiu, em conjunto comigo e com as nossas diretoras, nós já verdadeiramente engatilhamos diversos projetos, estamos com alguns projetos em andamento, inclusive o Junho Julho Vermelho, do qual eu gostaria novamente de convidar toda a advocacia mineira, não só as mulheres advogadas, homens advogados, estudantes, estagiários, a doarem uma gotinha de amor. Não só isso, fazendo o cadastro da medula óssea. Então, nós estamos nesse projeto do Junho Vermelho. Estamos também em parceria com a presidência no projeto do Selo Promove Mulheres Advogadas. Temos também o apoio a diversas comissões nos eventos que acontecem dentro da nossa casa, entendendo que a CMA, por ser a maior comissão e abarcar um gargalo tão grande de mulheres advogadas, as comissões temáticas, direito de família, direito civil, direito digital,
todos esses eventos, a CMA entra em apoio e acaba que a nossa agenda de eventos se transforma em uma agenda muito grande. Para além disso, temos mais atividades, doutora Dandara, para o segundo semestre? Temos, claro. Antes de falar do segundo semestre, é preciso lembrar também, né, que nesses 6 meses de gestão, nós já entregamos 2 momentos de bem-estar, que é o evento Meu Momento, é um dos eventos queridinhos da advocacia mineira, e ele acontece pela parceria da Caixa de Assistência da OAB. É um momento de troca, de network, de respiro mesmo para a advocacia feminina. Nós já entregamos 2 edições do Meu Momento. Tivemos também um evento que é de grande importância, que foi o Talking Delas. O Talking Delas foi um evento que falou sobre liderança feminina dentro da estrutura OAB e fora dela, porque nós precisamos, como diz a nossa co-presidente, doutora Núbia, estarmos preparadas, sermos viáveis para poder assentar e assumir lugares a qual almejamos. Então, esse é um projeto também que tem grande relevância dentro da nossa estrutura de CMA, porque preparar mulheres é, de fato, um dos nossos compromissos institucionais aqui. E para o segundo semestre, nós estamos ainda terminando a construção de um plano diretor, né, que versa sobre 3 eixos muito importantes e que a gente precisa trabalhar com o máximo empenho para que a gente consiga verdadeiramente dar impulso a essa advocacia feminina. O nosso plano diretor, ele versa primeiramente sobre o primeiro eixo, que é a valorização da advocacia sênior. Nós estamos percebendo que muitos advogados que já vêm de uma longa caminhada estão se afastando da OAB, estão se afastando do mister advocatício por causa da defasagem de informações e também a naturalidade do passar da idade, né? Com essas novas tecnologias, processos digitais, com os eventos também acontecendo na modalidade híbrida, digital, pelo Zoom, por outras plataformas, essas pessoas estão ficando obsoletas. Então, a ideia da Comissão das Mulheres Advogadas é resgatar a advocacia sênior de uma forma que elas se sintam novamente pertencentes e, mais que isso, valorizadas pelas contribuições que já deram a essa casa. Nós não podemos, de forma alguma, esquecer das pessoas que vieram antes, porque foram elas que pavimentaram os caminhos a qual estamos pisando. O segundo eixo é o eixo que vai tratar sobre mulheres de ordem. Vai falar sobre essa viabilidade, né? Nós, mulheres que estamos no exercício de cargos estratégicos na OAB, em cargos de liderança, em cargos de decisão da OAB, nós precisamos estar preparadas, nós precisamos dessa viabilização para que esses espaços sejam ocupados e que não tenha a desculpa de que não existem mulheres à altura para ocupar aqueles espaços. Então, esse é o segundo eixo, que é preparar você, mulher advogada, para estar dentro da estrutura OAB, sabendo quais são as funções, as competências, como fazer, o que realizar, a quem recorrer. Isso é importantíssimo para que nós possamos estar preparadas a ocupar esses espaços e ocupemos esses espaços com sabedoria e competência. O terceiro eixo, não menos importante, na verdade ele é tão importante quanto o da advocacia sênior, é o impulso da advocacia autônoma, né? Nós sabemos que o empreendedorismo jurídico é uma realidade. Por muito tempo a advocacia não foi vista, né? Não pôde ser vista como um negócio. E hoje nós já sabemos que sim, os nossos clientes, eles fecham com os nossos escritórios um negócio, nós precisamos vender o nosso conhecimento jurídico, o nosso trabalho, e para que isso aconteça de uma forma aceitável, uma forma regularizada pela OAB, e também por uma forma rentável, nós precisamos dessa capacitação. Então, nós vamos trabalhar com capacitação, com network, com a formação de parcerias estratégicas para que a sua advocacia, a advocacia autônoma, aquela advocacia que é feita humanizada de forma artesanal, possa decolar. Esses são os motes que nós vamos trabalhar de forma geral, não só no segundo semestre, né? Mas se Deus quiser, até o final dessa gestão, que vai ser uma gestão que vai demonstrar que nós estamos no caminho certo. Você falando, assim, a gente fica empolgado, né? Porque são tantas frentes e
abarcando, assim, a advocacia sênior, como você falou, a jovem advocacia também, impulsionar carreiras, então, assim, dá brilho no olho a energia de vocês, e eu tenho certeza que também para toda a advocacia que está nos assistindo, né, nos acompanhando, as mulheres advogadas aí estão em excelentes mãos. E por falar, né, em todos esses eixos que são grandiosos, e assim, vai ser uma gestão histórica, já está sendo uma gestão histórica de vocês, com certeza. Há alguma iniciativa voltada para a inclusão de advogadas negras, LGBTQIA+, essas várias, as questões de gênero também dentro dessa comissão, elas estão sendo levadas em conta e de que maneira? Na antiga gestão, e aí de forma brilhante a Dandara trouxe sobre a construção que a ex-presidente, doutora Natália Damasceno, já havia feito de algumas diretorias voltadas para algumas pastas, em diálogo constante que nós temos, até mesmo com as nossas diretoras, nós entendemos pela ampliação de uma diretoria que antes era só uma diretoria que abarcava a advocacia materna e a advocacia sênior, e hoje nós temos a nossa diretoria DEI, que é a diretoria de diversidade, equidade e inclusão. Isso. Essa diretoria, ela abarca uma gama imensa da advocacia feminina, que é composta pela advocacia PCD, que é composta pela advocacia negra, que é composta por outras pastas que dialogam muito com as comissões que são temáticas. Então, assim, nós funcionamos mais como um suporte, como um aporte a essas comissões, entendendo que mulheres advogadas estão nesses espaços e que as comissões precisam dialogar. Então, a nossa diretoria DEI está presente em todos os eventos, até mesmo para entender as demandas específicas dessas mulheres advogadas para a construção em paridade de armas. A CMA, ela vai trazer um mote forte de que nós vamos somar juntas, de que nós construímos juntas e que nós andamos juntas. E como que faz para participar? Então, para você, mulher advogada que quer integrar esse timaço, é fácil, é simples. Você primeiramente precisa seguir a CMA no Instagram. Lá nós temos um link que vai direcionar você a um forms. Você consegue preencher esse forms e a partir daí nós vamos analisar, né, se de fato a inscrição como membra está condizente com todo esse eixo, com todo esse trabalho da Comissão das Mulheres Advogadas. Mas deixar também muito claro, gente, que o fato de você ter uma portaria que te nomeia como membra não faz com que você esteja verdadeiramente ativa e presente na Comissão da Mulher Advogada. O que faz com que você se torne membra, participante, é a sua presença nos eventos, é estar caminhando conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp também, o meu WhatsApp é aberto, o de Raquel é aberto, você pode fazer contato conosco via WhatsApp, nós incluímos você no grupão da CMA, lá tem a divulgação de todos os eventos, de todas as informações que você precisa e também tem esse formulário. Mais do que uma portaria é a participação de mulheres nesses espaços. E pela participação que a gente tem visto, eu acompanho vários dos eventos de vocês, sempre a participação é máxima, né? O Talk Entre Elas que vocês falaram, ele vai ter uma segunda edição, ou não neste ano? Aí já é uma curiosidade minha, já estou aqui avançando, né? É o spoiler. O Talk realmente foi um evento que foi muito bem pensado, a gente construiu esse Talk com muito carinho e vai ter sim uma edição, a gente ainda não vai falar sobre datas, mas podem esperar que terá sim um outro Talk, porque é muito importante e ele vem dentro desse mote de mulheres de ordem. Exatamente. Então é importante para nós que ele se repita, mas é muito mais importante que mulheres se sintam pertencentes e tenham interesse, né, de participar da comissão para se descobrirem como líderes de outras mulheres ou líderes de si próprias. Que é o mais importante, né, nesse percurso aí da vida de cada uma de nós. Meninas, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, doutoras, né? Mas eu gostaria que vocês mandassem, né, que vocês direcionassem uma mensagem para a advocacia, cada uma de vocês, falando direto, vocês estão falando o tempo todo, né, com a advocacia feminina, mas assim, dentro desse universo, com essa energia contagiante que vocês têm, dentro desse percurso de apenas 6 meses e aí mais 2 anos e meio com tantos projetos, plano diretor e uma organização muito profunda que a gente vê quando vocês falam, né, que é um planejamento dentro da comissão e sempre também delegando, né?
a construção tem sido feita de forma coletiva mesmo, né? Eu costumo sempre, em todos os eventos, em todos os momentos, dizer à minha comissão que nada seria da Dandara, nada seria da Raquel se não houvesse muitas mãos. Mas o recado que eu deixo aqui é que mulheres precisam se apoiar. E esse apoio vem a partir do momento que você se vê através do reflexo da outra. Então eu espero que essa comissão reflita os anseios de você, mulher advogada, aí do outro lado dessa telinha, e que você possa nos dar os feedbacks também do que vocês precisam, o que vocês desejam. E esse feedback, inclusive nós não mencionamos aqui, mas eu quero aproveitar para citar, é um dos motes, né? É um dos projetos que já estão em andamento dentro da comissão, que é o formulário Fala que eu te escuto. Esse formulário Fala que eu te escuto, ele vai traçar exatamente o perfil para que nós possamos identificar os gargalos e as dores das mulheres advogadas. Em suas mais diversas, né, regionalidades, a gente precisa ouvir vocês para que a gente possa acertar no tipo de evento, no tipo de parceria, no tipo de serviço e doação que nós temos que ofertar a vocês. E tudo isso porque nós temos a certeza que nós somos o que nós sonhamos juntas. E se a gente não estiver juntas, caminhando juntas nesse mesmo compasso, a gente não consegue avançar. Mais do que isso, eu quero deixar um convite novamente a todas vocês, mulheres advogadas. Pessoas se conectam com pessoas. Se conectem com a Dandara, se conectem comigo. Venham fazer parte dessa onda laranja que vai impulsionar, que vai movimentar a advocacia de Minas Gerais. Nós estamos atentas, nós estamos de coração aberto, 100% disponíveis a todos vocês. Aguardamos para que a gente possa verdadeiramente fazer um movimento de mudança, não só no sistema OAB, mas na vida e na advocacia de todas nós. Muito obrigada, doutora Dandara, doutora Raquel. Foi um prazer tê-las conosco aqui no Conexão Caixa, que é o podcast da Advocacia Mineira. Em breve, teremos mais episódios do Conexão Caixa com vozes da advocacia para vocês. Muito obrigada.